Hello, everybody! Na aula de hoje, nós vamos falar dos future tenses, ou seja, do tempo verbal em inglês para expressar o futuro. De que maneira nós podemos expressar o futuro? Existem também os tempos verbais que expressam presente, passado. Caso você queira conhecer, revisitar o conteúdo, dá uma olhada nas videoaulas, ok? Nós temos aqui, eu trouxe primeiro já o nosso amigo com binóculo olhando, looking into the future, olhando para frente, fazendo previsões e querendo expressar o futuro. Primeiro, existem três formas, na verdade, da gente expressar o futuro em inglês. Eu posso ter uma ideia de algo que vai acontecer num futuro próximo, logo ali, perto de hoje. E aí, quando é neste caso, por exemplo, hoje à noite, tonight, essa ação ela está acontecendo hoje à noite, é um futuro próximo, eu vou utilizar a seguinte estrutura. Eu vou utilizar o verbo to be no presente, mais o verbo no ing. E, teacher, lá vem você com essa gramática, com estruturinha. Não tem problema não, vamos aplicar, vamos ver como é que fica. Você vai dizer assim, olha, neste caso a frase é, vou encontrar, ou eu estou encontrando meu amigo hoje à noite, traduzindo de forma literal, mas a ideia é, eu vou encontrar meu amigo hoje à noite. Ou seja, é o futuro que vai acontecer agora, pertinho do momento em que eu estou falando, e aí eu vou usar o I am, eu estou encontrando. I am meeting my friend tonight. Isso é apenas para os casos de futuro próximo. Por exemplo, se fosse, ele está saindo em 2 horas. Eu posso dizer, he is leaving, ele está saindo in 2 hours. Estão vendo? Em português também faz um pouco de sentido isso, se você traduzir ao pé da letra. Alright? Eu tenho aqui um outro caso de futuro. É um futuro que com certeza vai se concretizar. Ele é uma decisão que você tomou. E aí a gente vai usar o que a gente chama do futuro going to. É o futuro eu vou, eu irei. I am going to. Eu estou indo, eu irei. É uma decisão tomada. Com certeza isso vai acontecer. Aí, não estou mais falando sobre uma ação que vai acontecer daqui a pouquinho. Eu estou falando de um futuro dado uma decisão certa, decisão tomada. Por exemplo, she's going to work on Saturday. Ela irá trabalhar no sábado. Com certeza irá. Esse futuro do going to é um futuro que traz, que imprime uma certeza. Já este outro futuro aqui, que é o que a gente chama de futuro do will, o will nada mais é em português do que irei, irá, eu irei, ele irá, nós iremos. Então você vai dizer, esse futuro é o mais fácil, teacher, porque aí se é eu irei fazer, fazer é do. Aí você fala, I will do, eu irei fazer, certo? Certo, só que a gente usa o will quando é um futuro diferente, um pouquinho diferente do going to. Ele não é totalmente certo. Pode ser que aconteça alguma coisa e ele não ocorra. Por exemplo, they will visit me when I move to Europe. Veja, eles irão me visitar quando eu me mudar para a Europa. Existe uma possibilidade de eu não me mudar, mas eles irão me visitar se eu me mudar, ok? Vou pegar o meu giz, porque eu vou aproveitar então e vamos analisar em cada um deles como é que você transformaria essa frase, as três que são na afirmativa, como é que a gente colocaria na pergunta e na negativa. Vamos lá. Eu estou encontrando o meu amigo hoje à noite. I am meeting my friend tonight. Como é que é a negativa de I am? I'm not. I'm not. Isso aqui se transforma, desculpe, vamos fazer assim. Isso aqui se transforma em I'm not, já tenho a minha negativa. I'm not meeting my friend tonight. Eu não vou encontrar meu amigo hoje à noite. Se eu fosse fazer uma pergunta, é só transformar como a gente usa o verbo to be. Passa ele para frente, ele é forte, ele não precisa de do e does. Então você vai perguntar, am I, isso se você estiver em crise existencial, né? Você perguntando a si mesmo, eu vou visitar, né? Ou eu vou encontrar, am I
Se você não estiver numa crise de identidade, pergunta para alguém, are you meeting? Ok? E aqui, ó, eu falei que eu ia fazer a negativa e a interrogativa, eu fiz. Agora eu vou fazer deixa aqui. Neste caso, novamente, eu tenho aqui, olha, o verb to be é em cima dele que eu vou trabalhar. A negativa de she is é she isn't. Então, eu simplesmente vou substituir she isn't going to work on Saturday. Pergunta, verb to be, se auto-ajuda, ele vai para frente. Is she going to work on Saturday? Ela vai trabalhar no sábado? E olha o will, o futuro do will, que todo mundo fala sempre assim, né? O will significa irei, irá, iremos. Então, tudo eu vou falar will, teacher. I will study, eu vou estudar. She will play, ela irá jogar. Mas a partir de hoje você vai lembrar que existe uma pequena diferença, tá bom? Quando você usa o will. Ele é, novamente, voltando aqui, um futuro não totalmente certo. E aí, a negativa dele, sabe qual é? Will not. Ou, como eles gostam sempre de contrair, won't. Vou colocar aqui, olha. Will not ou won't. Olha a pronúncia. Won't. Teacher, parece want, né, de querer. Parece, mas não é. É W-O-N, tem um apóstrofe e o T. Won't. Ok? E a negativa fica, então, they won't visit me. Eles não irão me visitar. Não. Pergunta. O will, ele vai para frente, ele se une ao not, ele também não precisa, você não precisa de nenhum auxiliar aqui no caso. É só você passar ele para frente e teremos a pergunta. Ou seja, se eu quiser perguntar se eles irão me visitar quando eu me mudar, eu pergunto assim. Will they visit me when I move to Europe? Boto o meu ponto de interrogação. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês as 3 maneiras nas quais a gente pode expressar o nosso futuro em inglês. É só você observar qual é a intenção por trás do discurso. See you later. Bye bye.